Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Há uns anos, o mestre Cláudio Torres, de uma forma quase provocadora, disse: bom, Afonso Henriques não conquistou a cidade aos mouros, conquistou a cidade aos cristãos. Obviamente que é uma afirmação provocadora. Sim. Para suscitar o debate, porque na realidade nós temos uma comunidade cristã muito forte em Lisboa. Sempre gostei de celebrar datas em números redondos. Alguma coisa que faça 10, 50, 100 ou 1000 anos, cá estou eu para celebrar. E hoje não é exceção. A conquista de Lisboa aos muçulmanos, comandada por Afonso Henriques e coadjuvada pelos cruzados, teve início em julho de 1147 e terminou em outubro do mesmo ano. Mais concretamente, faz hoje, 24 de outubro, 878 anos, que se deu a entrada em Lisboa reconquistada aos mouros. Bom, não é um número redondo, mas é quase. Foi o único sucesso da Segunda Cruzada, que veio a terminar no falhanço às portas de Damasco. Miguel Gomes Martins, mestre e doutor em História Medieval, um dos nossos maiores especialistas na arte de fazer a guerra e da arquitetura militar na Idade Média, desvenda-nos tudo na sua obra 1147, A Conquista de Lisboa, na rota da Segunda Cruzada, uma obra editada há 8 anos pela Esfera dos Livros. Olá, Miguel, e bem-vindo de volta. Olá, João Paulo, obrigado, é um gosto. É um grande prazer estar aqui contigo. A última vez foi há já 5 anos, em 9 de dezembro de 2020, vieste falar do primeiro volume dos Castelos Maravilhas de Portugal. Exatamente. Já lá vão uns 5 aninhos, tiveste muito tempo a te preparar. Mas este livro já estava editado nessa altura até, portanto, só estamos a celebrar porque vem aí, de facto, este 24, 25. Claro. Eu achava que era 25 de outubro, que era a rendição, mas parece que 24, sim, hoje é que faz anos, que foi mesmo a entrada na cidade. Exatamente, sim. Depois de um processo que durou cerca de 2 a 3 dias de negociações, e foram negociações muito duras, quer entre Afonso Henriques e os cruzados, relativamente à forma como a cidade iria ser repartida e o espólio iria ser repartida, quer depois também com as autoridades muçulmanas da cidade. Foram negociações muito, muito duras, e por isso foi um processo que demorou cerca de 2 a 3 dias. Por isso só no dia 24 é que tem lugar a entrada oficial, digamos oficial, assim. Oficial e oficiosa, para todos os efeitos. Quer dizer, é a entrada, as primeiras forças cristãs entram em Lisboa no dia 24. O rei entrou pela porta norte da cidade? Terá entrado pela porta, em princípio, pela porta do Ferro, que fica... Okay. Onde hoje seria o quê? Em Alfama? Não, um bocadinho abaixo da Sé, ao pé da igreja... São Cristóvão? Não, abaixo da Sé, depois da igreja de Santo António, está-me a falhar agora o nome. Sim, deixa-me pensar. Santo António, ali mesmo à frente da Sé, essa é à frente. Mais abaixo, e para o lado de São Cristóvão é um bocadinho ao lado. Não. Já lá vamos, sim, daqui a bocadinho vamos não é a Conceição cá mestre, não é a Conceição Velha cá em baixo, também não é essa. Não. É mais acima, a caminho da Sé, é perto do Teatro Romano. Sim, mas era aí a porta principal da cidade, uma porta que, aliás, é elogiada pela sua beleza pelos geógrafos muçulmanos que dedicaram algumas linhas a Lisboa, mas praticamente todos eles elogiam a beleza e a magnificência dessa porta, que era a porta chamada Porta do Ferro, a Porta de Ferro, provavelmente, por estar revestida com chapas de ferro, para garantir uma... Os nomes dos portas, às vezes, a Porta do Carvão, mas não era para onde entrava e saía o carvão, que era importado. O Carvão, por acaso, no caso era o Postigo do Carvão. Em muitas cidades havia, em Évora também havia. Sim, claro. Mas as portas principais da Lisboa muçulmana eram as duas portas do mar, cá em baixo viradas para a Ribeira. Okay. Depois, a oeste, a Porta do Ferro, e um pouco mais acima, quase junto à Alcáceva, a Porta da Alfofa, e depois, a oriente, a Porta do Sol. Porta do Sol, claro. Que é essa única que ainda hoje, ali nos Portas do Sol, e ainda corresponde àquela zona ao pé do... A toponímia continua ao pé da Fundação Ricardo Espírito Santo, o Palácio Azurar, aquela zona. Sim, ainda tem, aliás, as duas torres que se veem bem da muralha, e aquele troço de muralha grande que vai aí por ali abaixo. Muito bem. Miguel, este teu fascínio pela Idade Média vem mesmo do Ivanhoe e das tuas coisas, das tuas leituras e Robin Hood? Costumo dizer que sim, acho que comecei a ver demasiado cedo séries sobre a Idade Média e a ler livros sobre a Idade Média demasiado cedo. Provavelmente vem daí. Admito que sim. Depois, e é sempre reconstruir um passado
é sempre tentar montar um puzzle, Miguel. As peças vão mudando também, aliás, e este livro, a razão deste livro é um bocadinho isso, porque há novas fontes. Sim, claro, e há novas interpretações também, mas essencialmente o trabalho de reconstituição do puzzle para o medievalista é sempre um pouco mais difícil do que para aqueles que se dedicam, por exemplo, à história contemporânea ou à história moderna. Mais recente, com mais fontes. Temos muito poucas fontes, temos fontes por vezes muito lacónicas e torna-se muito difícil fazer o tal puzzle e a tal reconstituição do passado que se pretende tão rigorosa quanto possível. Claro. Neste caso concreto, há algumas fontes de facto muito importantes. Eu estou a pensar nestas, o clérigo inglês, aquele padre, o Osberto de Bots, e há aquelas da Carta de Lisboa, dos Cruzados Germânicos, a notícia da fundação do Mosteiro de São Vicente de Fora, do Fernão Pérez Calvo, e que testemunharam estes acontecimentos. Portanto, há pessoas que descreveram esta tomada à séria, na altura. Sim, a principal fonte, ou por outra, a fonte mais detalhada, que nos traz mais pormenores, é justamente a Carta do Cruzado, do cruzado inglês, que assina com R, não sabemos muito bem qual seria o seu nome. Mas dá-nos, no entanto, uma perspectiva muito centrada nos contingentes anglo-normandos. Ou seja, falta-nos aqui um bocadinho aqui também a intervenção e o papel das forças portuguesas que participaram ativamente também no cerco. Depois temos os tais 3 relatos, que são todos eles muito semelhantes, o conteúdo é praticamente o mesmo. O Arnaldo, o Arnulfo e o Duodquino. Exatamente, que nos fornecem a outra perspectiva, ou seja, a perspectiva dos exércitos teutónicos e flamengos. Eram alemães, eram da Europa do Norte? Sim, exatamente. Sim. E isso... complementar a informação de uma e de outra versão ajuda-nos a compor um pouco mais o puzzle. Mas volto a dizer, falta-nos muito a intervenção. Do lado de cá dos que estavam. Sim. Estas duas que tu falaste contradizem-se às vezes, ou não? Não, complementam-se. Ok, boa. Complementam-se. Podem-se contradizer em algumas questões, ou por outra... apresentam visões por vezes diferentes que não são necessariamente contraditórias. São mais as omissões que nós encontramos que pretendem muitas vezes escamotear algumas ações menos louváveis por parte dos cruzados. Por exemplo, os cruzados ingleses dizem que foram os cruzados flamengos e teutónicos que provocaram um grande massacre. Quer dizer, é difícil acreditar. Estamos a falar em Almada, cruzados ingleses. Será? Não, mesmo em Lisboa, depois da entrada em Lisboa, que provocaram um grande massacre e roubaram e violaram. É difícil acreditar que os ingleses tivessem ficado a assistir pacificamente a todos esses desmandos. Ainda para mais quando estava em causa a pilhagem. E tudo aquilo que os outros pilhassem era algo que eles não iriam pilhar. Não iriam levar, não é? Portanto, houve um bocado começámos pelo fim, houve um bocado esta repartição, a cidade ficaria para o rei e o saque seria para os cruzados, certo? A cidade não seria propriamente saqueada e essa foi uma das questões que foi negociada com as autoridades muçulmanas. A cidade não é os arrabaldes, mas é o interior das muralhas. Do interior das muralhas, sim. O burgo. Os arrabaldes tinham sido abandonados e esses tinham sido pilhados. Ou até incendiados e até não sei o quê. Sim, rapidamente. Agora, quanto àquilo que estava no interior da zona amuralhada, aquilo que foi decidido foi que haveria que os muçulmanos, a população de Lisboa, muçulmanos e cristãos e judeus, levariam todos os seus bens para a zona de Alcácer, ou seja, para a zona norte, onde seriam então posteriormente divididos de forma equitativa entre os cruzados. Tudo o resto, ou seja, a cidade propriamente dita, ficaria para os portugueses. Só que no momento da entrada há mais gente a entrar, há alguns que entram por uma brecha que tinha sido aberta e a confusão generaliza-se. É nessa confusão que temos o célebre episódio da morte do bispo cristão de Lisboa, de um bispo moçárabe de Lisboa. Estamos a falar de um moçárabe que dificilmente os homens do norte conseguiriam distinguir de um muçulmano. Sim, porque a tez era a mesma, o mesmo tipo de roupa, a própria linguagem, seria difícil. Moçárabe quer dizer o quê? Lembra-me? Estamos a falar de um cristão, estamos a falar de um cristão que vive em ambiente muçulmano, que está sujeito a regras próprias, mas que pratica Mas cristão, portanto, branco, não norte-africano? Estamos a falar, se calhar, de um período em que já há uma grande mescla de pele. Se pensarmos que os berberes não são propriamente de tez muito escura... E que fazem questão de dizer, nós não somos árabes. Eu lembro, em Marrocos dizem-me sempre, na Argélia também, nós não somos árabes, não nos chamamos árabes. É fácil imaginar que dificilmente se distinguiria alguém de tez um pouco mais escura de um árabe. Sim, e depois, aliás, a morte do bispo, logo a seguir, foi substituído, depois da tomada, por um inglês. Então... Sim, exatamente.
Gilberto de Hastings. Estou a pensar no teu prazer e o teu fascínio pela Idade Média, concretamente pela história medieval militar. A tua ideia de focar, não na Idade Média de dos reis, assim, mas mais mesmo na história militar, vem de alguma coisa de família ou assim? Tens militar? Um avô? Não, tenho um avô que foi militar, mas curiosamente o meu gosto pelas questões de natureza militar vem por um avô do lado do outro avô, que curiosamente era civil, cumpriu o serviço militar obrigatório, pouco mais do que isso, mas que... E já brincavas com soldadinhos, claro, e adoravas. Faz parte daquela geração, da minha geração, brincar com soldadinhos, agora que é politicamente incorreto. Claro, exato. De facto, esta história militar é muito importante para a nossa história, porque nós fomos constituídos pelas armas. Sim. Primeiro contra Castela, depois óbvio que não podemos imaginar a existência de um reino independente sem o recurso às armas. Claro. Portugal foi forjado em boa medida também pela força das armas. Claro. Tal como dizias, contra Leão, contra Castela, depois Leão e Castela, mas depois também contra o Islão. Os irmãos, claro, inevitavelmente. E depois contra os franceses e depois contra por aí fora. Sim, mais tarde, claro. No teu percurso profissional também tu és técnico, ainda és técnico superior do Gabinete de Estudos Alicienses, sim. Que funcionava ali no Bocejura. No Bocejura, exatamente. Portanto, também associas muito esta parte de Lisboa, também diz-me isto muito. Sim. És investigador do Instituto de Estudos Medievais, que pertence à Nova, e és professor de História da Guerra. Não, este ano desisti. Foi? Ao fim de quantos anos? Ao fim de 15 anos. Foram 15 anos a lecionar. Sim. Conseguiste captar alguns alunos para estudar e continuar nesta área? Sim. Ou fazer teses, mestrado? Sim, foram vários os que seguiram esse percurso e alguns deles já estão a doutorar-se e alguns deles doutorados também. E é sempre um gosto. Esta tua história ribeirinha, isto já fez 31 anos, editado pelos Horizontes, do livro do Horizonte, ainda vem um bocadinho dos estudos portugueses que tu tanto gostas também. Sim, a Lisboa Ribeirinha. Mas isso foi... no âmbito da Lisboa 94, foi ao fim e ao cabo, a investigação também decorrente da elaboração das legendas e dos textos para um catálogo de fotografia. Ok. Lisboa e a Guerra, a vitória do Quarto Cavaleiro, estamos a falar agora de várias obras tuas, a Alqueidaria e os Alcaides de Lisboa durante a Idade Média, as cicatrizes da guerra no espaço fronteiriço de Portugal, com o João Gouveia Monteiro, de Eurica aos Barrota, a Guerra da Idade Média, e que já em 2011 já estavas muito debruçado também nisto, já na esfera dos livros, onde falas de 15 dos mais emblemáticos teatros de operações da história medieval portuguesa, começar talvez em Eurica, acabar na Batalha de Aos Barrota, fosse por aí fora. Guerreiros medievais portugueses, tem estas 13 biografias dos grandes senhores da guerra, desde o Geraldo Geraldes, do Sem Pavor, até ao Conde de Avranches e por aí fora, passando pelo, claro, o Galdino Pais, estes são obrigatórios, o São Nuno Alves Pereira. A Arte da Guerra em Portugal, também outro livro que escreveste, A Guerra e Poder na Europa Medieval, também com o João Gouveia Monteiro e o Paulo Jorge Agostinho. Os Guerreiros de Pedra, Castelos Muralhas e a Guerra de Cerco em Portugal na Idade Média, também já na esfera dos livros, um livro também extraordinário. O Reino de Portugal, naquela coleção do Público de Tinta da China, também foste um dos responsáveis por este volume dedicado a 1179. Em 1179. Castelos Maravilhas de Portugal foi o que te trouxe cá na primeira conversa, portanto, a edição do Centro Atlântico, que depois saiu em 2019 e depois saiu em 2023 este segundo volume, Castelos Maravilhas de Portugal, com uma edição também do Centro Atlântico, com o Libório Manuel Silva, que faz aquelas fotografias extraordinárias sempre, e com o prefácio do Mário Jorge Barroca. Muito bem. Este é 1147, a Conquista de Lisboa, na rota da Segunda Cruzada. São 400 páginas, 30 das quais só bibliografia, portanto, às pessoas que queiram aprofundar um bocadinho mais este assunto. Tem logo na capa esta imagem do Rocameiro, que é uma imagem provocadora, não é? Sim, que é uma imagem completamente provocadora, porque, bom, para mas aqui já mostra a gigantesca torre, que é uma das responsáveis por esta tomada. Uma gigantesca torre que, se calhar, está bem representada face àquilo que é descrito na tal carta do cruzado inglês, que fala de uma torre com quase 30 metros. Exato. Que é um exagero, quer dizer, não faz sentido nenhum construir uma torre com 30 metros quando as muralhas de Lisboa têm cerca de 10 metros de altura. Não, é absurdo. Óbvio, as torres de assalto têm que ter sempre uma altura superior às muralhas, para que a partir do piso superior se possa bater
ter, através de tiro, Do toda a Algarve, zona do exatamente. Algarve, mas quer dizer, não precisa de ter o triplo dobro. ou o dobro da Tinha uma muralha. pontaria muito Mas boa. esta a recriação do Rockhammer que está na capa é uma recriação muito fantasiosa, em que não se vê, por exemplo, sequer os arrabaldes bom, neste caso só se poderia ver o arrabaldo ocidental, não está aqui representado, e o arrabaldo ocidental era um arrabaldo muito extenso e muito vasto. Se Engraçado, calhar... porque uma destas portas, vê-se na gravura também, tem porta em ferradura, o arco em ferradura, já para dizer que isto era uma muralha moura. Que não é, ao fim e ao cabo, quer dizer, aquilo que temos aqui é uma muralha que é o resultado de várias intervenções, a primeira das quais romana. Pois, exatamente. Pronto, nós, aliás, temos ainda zonas de muralha onde são observáveis. Cerca do Moura, exatamente. Tem aqueles tem aqueles tilhares romanos, ou seja, Alvamoita dizia-me sempre isso. Quando vê almofadado, é romano. O romano é que decorava as muralhas assim. Temos inúmeras situações de muralha em que é possível perceber os vários níveis de intervenção. Uma delas pelo célebre Almansor, que foi responsável por uma campanha que não conhecemos bem a extensão e a dimensão dessa campanha, mas foi seguramente uma campanha importante e foi depois disto? De renovação. Não, antes. Sim. Mas foi o Almansor que veio por aí fora e foi até Santiago de Compostela? Exatamente, esse mesmo. Então, uma coisa que nunca ninguém chegou tão longe no norte da península a nível do mundo. Chegado, sim, logo nos anos subsequentes à conquista. Estamos a falar que é no ano 1000, por aí? Estamos a falar um bocadinho, assim, finais... Depois da Madonna, portanto, para aquela altura... Estamos a falar antes. Estamos a falar da transição para o ano 1000, sim. Ok. Pronto, o Almansor que fez, de facto, talvez as mais terríveis conquistas mouras por aí fora, ou não? Tem também... Tem uma fama, pelo menos, associada? Tem também ali um projeto propagandístico muito importante. E isso acabou por, de certa forma... torná-lo um flagelo quase ao nível de um Átila, mas na verdade são inúmeras campanhas, são campanhas consecutivas, mas sim, chegar a Santiago, mas estamos a falar de um exército muito grande, estamos a falar de poderes que estão muito divididos, estamos a falar de poderes que inclusivamente poderes cristãos que se aliam ao próprio Almansor e que de certa forma facilitam também essa incursão e a sua chegada tão a norte. Estou a pensar, qual é um destes que o Geraldo Geraldes, por exemplo, este Pavor, se não me engano, que tu falas, que é uma figura quase mítica e que de facto que tanto lutou do lado cristão como do lado muçulmano, por exemplo. Sim, mas a dada altura ele vê-se um bocadinho forçado, porque repara, estamos a falar de um homem que é um mercenário, que vive da guerra, que não tem, não sabe fazer mais nada, perdoem-me a expressão, e que no momento em que Afonso Henriques assina tréguas com os almohadas, se vê literalmente desempregado. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai oferecer os seus serviços ao califa almohada, que obviamente aceita. Contudo, estamos a falar em 1160 por aí. As tréguas foram assinadas em 63, 1163. Mas estamos a falar de um indivíduo que não vai nunca combater contra Afonso Henriques. Curiosamente, as intervenções militares, as primeiras intervenções militares de Geraldo ao lado dos almohadas são em território peninsular, mas contra castelhanos e leoneses. Mais tarde, ele é destacado para o norte da África para comandar as tropas que estavam a sufocar umas rebeliões ali no Magreb e acaba por nunca lutar. E, aliás, é no Magreb que ele vem a ser executado depois de umas suspeitas de uma reaproximação a Afonso Henriques. Ele foi, portanto, e sabe-se que foi isso? Sim. São as fontes muçulmanas que o dizem. Quanto a isso, não há grandes dúvidas. Já há muitas obras, Miguel, que já abordam este tema da tomada de Lisboa. Este estudo, qual foi a novidade grande? Há descoberta de novas fontes, há novas informações sobre a história da Idade Média, por exemplo, ou militar? É sobretudo a utilização de fontes que foram esquecidas. Porque nós temos um conjunto de fontes muito grande no norte da Europa que mencionam a conquista de Lisboa. Algumas acrescentam um ou outro detalhe que ajudam bastante a compreender melhor com origem nestes cruzados que vieram ajudar-nos. Exatamente. Que deixaram fontes lá. E depois temos um documento que é extraordinariamente importante e que só foi interpretado e a sua autenticidade só foi reconhecida há relativamente pouco tempo, que é a carta do São Bernardo, de Bernardo de Claraval. Exato. E essa carta de Bernardo de Claraval é crucial para nós percebermos que a intervenção dos cruzados na conquista de Lisboa não é ocasional. É algo que é preparado com alguma antecedência e que tem ali também uma figura de charneira que é o sogro de Afonso Henriques, é uma figura
figura próxima do rei de França, próxima de Bernardo Claraval, e que acaba por servir ali como interlocutor entre Afonso Henriques e aqueles que são os organizadores da Segunda Cruzada. Tanto que essa carta de Bernardo Claraval, que é uma carta bastante lacónica, diz: a ajuda que estás à espera vai chegar dentro em pouco. Incrível. Ou seja, se nós percebermos depois a urgência de Afonso Henriques em conquistar Santarém de forma muito rápida antes de avançar sobre Lisboa, percebe-se que essa carta terá chegado antes de março, terá chegado seguramente em janeiro de 1147, mais coisa ou menos coisa, daí que Afonso Henriques tenha necessitado de forma muito rápida assegurar a conquista do flanco oriental com a tomada de Santarém, e daí não ter envolvido, como seria talvez de esperar, um grande conjunto de forças, de uma operação de cerco convencional, tanto que Santarém é tomada numa operação, autenticamente uma operação de comandos à Van Laleta, durante a noite, uma entrada furtiva, porque era a única forma de se assegurar que Santarém era conquistada antes da chegada das forças dos cruzados. Aliás, se os cruzados não soubessem ao que vinham, os navios que a dada altura se separaram da frota não se teriam dirigido diretamente para Lisboa, como realmente fizeram antes de Afonso Henriques aí ter chegado. Ou seja, eles já sabiam, à partida, ao que vinham. Quem não sabia muito bem ao que vinha eram seguramente os ingleses, porque nós percebemos, pela forma como as negociações decorreram no início do cerco, que os ingleses não estavam propriamente a par do que estava a acontecer. Ou seja, Bernardo Claraval teria assegurado apenas a participação dos contingentes flamengos. Aliás, a pregação de Bernardo Claraval centra-se nessa zona do norte da Europa, e aí ele terá contactado com os comandantes cruzados do norte da Europa que participaram na campanha, não o tendo podido fazer com os ingleses, que vieram um bocadinho desorientados quando chegaram aqui a Lisboa. Nós já estamos, no fundo, em luta por esta reconquista da Península desde 868, portanto dizem que é uma data... Sim. 150 anos depois da entrada deles, já começámos a tentar empurrá-los para fora. Começa a haver alguma resistência. Aliás, a resistência, ainda que muito ténue, começa a surgir logo em 711. Do próprio ano, quase. Nós temos, inclusivamente, forças de Beja a participarem numa tentativa de reconquista de Sevilha logo em 711, 712, em 712. Portanto, a resistência... Já tinha começa logo em 711. Claro que não podemos falar de um período longo de resistência, mas a partir do momento em que começamos a ter as monarquias, a monarquia asturiana mais consolidada, e estamos a falar também depois da conquista daquilo que é uma terra de ninguém, ou seja, não é o armamento, não são terras vazias, mas são terras que fogem, que escapam aos poderes asturiano e muçulmano, são zonas periféricas, são zonas do norte e do noroeste da Galiza, que são governadas por caudilhos locais e também que escapam ao controle dessas principais autoridades, que começam a ser conquistados. São esses os primeiros, aliás, a ser conquistados para o reino asturiano. E a partir daí, pronto, é um processo longo de avanço em direção ao sul, com muitos retrocessos. Aliás, o próprio Afonso Henriques sofreu um desses grandes retrocessos depois de ter partido a perna e ter sido frustrada a tentativa de conquista de Badajoz. É verdade, ficou ferido. E depois todas as campanhas almohadas dos anos 1190 a 1192, que repuseram praticamente a fronteira na linha do Tejo, com exceção de Évora, que permaneceu em mãos portuguesas. Mas de resto, toda a fronteira voltou a ser empurrada para a linha do Tejo. Ou seja, estamos a falar de um processo, não é um processo linear, mas é um processo de muitos vai e vens. Em 1095 foi a primeira cruzada, que não teve nada a ver com estes avanços nossos cá. A formação do condado portucalense por Dom Afonso VI, esta própria formação é um bocadinho polémica. Porquê? Não sei se será propriamente polémica. Estamos a falar de uma doação que não era propriamente um tipo de doação comum aos pais do Dom Afonso Henriques, nesta altura. Estamos a falar de um indivíduo que não é um indivíduo ibérico, ele vem da Borgonha, mas provavelmente também a opção por o entregar a alguém de fora
poderá ter sido deliberada, porque seria talvez mais fácil ele impor a sua autoridade perante toda aquela nobreza, que estamos a falar de uma nobreza que ainda é uma nobreza muito relutante em aceitar o poder régio. Portanto, Afonso VI. Polémica talvez por aí. Em 1128, Afonso Henriques assume então o governo do Condado, após a Batalha de São Mamede. Em 1139 ele declara a independência. Em 42 há uma primeira tentativa de tomar Lisboa, com a ajuda dos cruzados, a caminho da Terra Santa, mas que falhou. Sim, não são propriamente cruzados, estamos a falar de contingentes. Se calhar poderemos mais facilmente pensar numa mistura entre peregrinos e piratas. E piratas. Sim. E piratas. Porque estamos a falar de combatentes cuja não é certo sequer que eles pretendessem chegar à Síria-Palestina. Eles vêm numa expedição, não temos noção de quantos navios teria essa expedição, mas é uma expedição relativamente, em termos numéricos, relativamente modesta, e também por isso o cerco, esta primeira tentativa de cerco a Lisboa acabou por falhar em 1142, mas provavelmente podemos colocar essa hipótese de ser também mais uma tentativa por parte de Afonso Henriques de medir forças, de perceber até que ponto é que Lisboa estava com a capacidade para resistir, de conhecer melhor as defesas da cidade, conhecer melhor a capacidade de organização dos contingentes que defendiam a cidade. Poderá ter sido mais isso do que propriamente uma tentativa de conquista pela força, porque Afonso Henriques sabia que com a dimensão do contingente que tinha conseguido reunir entre forças portuguesas e forças estrangeiras, dificilmente conseguiria montar um cerco em larga escala. Em 1143 terá vindo a Portugal este legado papal, este Guido de Vico. Aí ele terá pedido ajuda de Afonso Henriques, ajuda internacional, digamos assim, para esta conquista? Não, a ajuda internacional ela deve ter surgido só quando foi proclamada a Segunda Cruzada. A partir do momento em que Afonso Henriques sabe que está a ser mobilizada uma Segunda Cruzada, terá pensado que haveria hipótese de contar com os contingentes que por via marítima se iriam dirigir para a Síria-Palestina, que tinham que passar obrigatoriamente na costa portuguesa e teriam muito provavelmente que fazer escala no Porto, porque era o último, passa a expressão, porto cristão antes de entrarem em territórios controlados pelo Islão. Teriam obrigatoriamente de fazer escala aí, e aí Afonso Henriques poderia pelo menos convencê-los a participar. Contudo, com a intervenção de Bernardo Claraval, tal como eu disse, o assunto estava meio resolvido com os cruzados do norte da Europa, faltaria apenas convencer os cruzados ingleses. A missão foi dividida, o Bispo do Porto e o Arcebispo de Braga fizeram uma primeira preleção aos cruzados da cidade do Porto, e eles aí devem ter ficado, os ingleses, a pensar, se calhar não vamos diretos para o Médio Oriente, e depois foram convencidos perante a oferta que lhes foi feita por Afonso Henriques relativamente ao saque, foram convencidos. Porque Lisboa já era uma cidade muito importante e muito rica? Era uma cidade importante que tinha boa parte da sua riqueza resultante da sua posição de charneira entre o norte da Europa e o Mediterrâneo. Estamos a falar de uma cidade que tem também uma importante fonte de riqueza no ouro que vinha das minas da Adiça, ali na zona de Almada. Estamos a falar de uma cidade que é uma cidade, há uns anos, o mestre Cláudio Torres, de uma forma quase provocadora, disse: bom, Afonso Henriques não conquistou a cidade aos mouros, conquistou a cidade aos cristãos. Obviamente que é uma afirmação provocadora para suscitar o debate, porque na realidade nós temos uma comunidade cristã muito forte em Lisboa. Não sabemos a sua dimensão, mas sabemos que seria suficientemente numerosa para ter um bispo. Ou seja, estamos a falar de uma cidade cosmopolita que tem a sua comunidade judaica, que tem a sua comunidade cristã moçárabe e tem uma comunidade muçulmana que é dominante. Mas é uma cidade que, em boa parte, devido à sua posição periférica relativamente aos principais centros administrativos do Al-Ándalus, consegue manter algum grau de independência, chamemos-lhe assim, e manter, por exemplo, um exército próprio. Portanto, estamos a falar de uma cidade
que vive um pouco, não propriamente, não é uma cidade marginal, mas é uma cidade que consegue manter algum grau de independência, em boa medida resultado da sua riqueza. A Luxbuna muçulmana tinha muralhas com uma largura de 2 a 2,5 metros, 8 a 10 metros de altura, tinha 28 torres, mas só protegia 15 dos seus 60 hectares, 8 portas, já falámos de algumas, a Porta Norte, a Porta da Alfofa, a Porta do Ferro, a Porta do Furador, da Alfama, do Sol, e duas portas abertas no lance da muralha virada para o rio, e que se dividia entre a Alcáçova, a Medina, depois aquela zona toda onde está a Sé, até Alcáçova, e depois dois arrabaldes, a leste e a ocidente. De facto, é muito importante há também uma coisa neste contexto histórico que motivou o arranque da Segunda Cruzada, foi esta queda de Edessa. Porquê é que é tão importante? Isto é uma terra na Anatólia, portanto, no centro da Turquia, porque é uma cidade que estava convertida há 50 anos. Sim, é o primeiro sinal de debilidade dos Estados cristãos na Síria-Palestina. Quer dizer que vem por aí é a primeira perda que os francos, como eram conhecidos, sofrem, e isso teve um impacto muito grande, apesar de só muito tardiamente a notícia ter sido difundida no Ocidente, teve um impacto muito grande, ao ponto de desencadear a proclamação de uma cruzada para reconquistar, entre outros, Edessa. O governo de Mossul, então, o governador de Mossul, conquistou Edessa nos finais de 1144 e pronto, e o Papa Inocêncio II, se não me engano, lança então esta Segunda Cruzada. Há aqui uma carta do Bernardo Claraval a Dom Afonso Henriques, teria sido no ano anterior, 46, 47, e então ele próprio, Bernardo Claraval, teria feito uma pregação nesta Basílica de Vézelay para lançar os francos para a defesa dos territórios francos na Palestina, convenceu o rei São Luís VII a entrar nesta Segunda Cruzada, e daqui há esta dúvida para muitos autores. A tomada de Lisboa foi um acaso, foi uma coisa ad hoc, foi uma coisa fortuita, e para outros não, entre eles, não, foi uma coisa premeditada, já sabia que eles iriam parar no Porto. Seguramente. A frota era uma coisa gigantesca, eu não sabia que era uma coisa muito grande, mas 104 navios é o que se fala, é uma coisa gigante, um valor provavelmente aumentado. Estamos a falar de 10 mil homens. Não era comentada por nenhum rei, eram os alemães, os flamengos, franceses, ingleses, escoceses, que vinham por aí. Este Pedro II Pitões era o Bispo do Porto, que fez um tal discurso motivacional. Sim, que nós conhecemos através do relato do Cruzado. Duvidamos que o Cruzado tenha estado a registar ipsis verbis tudo aquilo que foi dito, mas no essencial penso que o relato que o Cruzado nos deixou desse mesmo discurso deve conter pelo menos os pontos mais importantes dessa mesma alocução. 5 navios partiram logo para Lisboa, em curso de arrabaldo. Dom Afonso Henriques já tinha acampado, já tinha montado um acampamento, e portanto é uma tomada inserida na reconquista cristã na Península Ibérica. A ligação entre o Bernardo Claraval e Dom Afonso Henriques é alguma a nível de parentesco? Não, de modo algum. Não tem a ver, como ele tem um pai francês. Sim, mas Bernardo Claraval a mulher de Saboia. É primo, é amigo pessoal do sogro de Afonso Henriques, que por sua vez é primo do rei de França. Ok, pronto. E também Alcobaça, depois também há toda aquela lenda da fundação da Alcobaça, em que ele delimitou onde é que deveria ser, os sonhos e aquilo tudo. Muito bem. Em 28 de junho, os primeiros... Tema pelo qual eu não entro, porque eu sou um bocadinho avesso a lendas. Ok. Sobretudo lendas com fundo religioso. É óbvio que há lendas que têm algum fundo, mas quando o milagre surge, temos que decapar todas as camadas de lenda para conseguir eventualmente chegar a um facto. Então, na Batalha de Ourique, por exemplo, que esta coisa, com este sinal vencerás, toda esta visão e tudo, o que é que tu dizes? Não aconteceu nada, não viu nada? Eu digo que era apenas um bom guerreiro e acabou. Sim. Está bem. As operações, há muitos eventos militares, as sortidas, tu falas disto neste livro, as sortidas da guarnição, o desembarque, o armamento, os arraiais, o abastecimento, como é que estavam geridos os mantimentos nestes 4 meses que durou este cerco, de junho até ao fim de outubro? A questão do abastecimento é sempre um quebra-cabeças tremendo durante uma operação de cerco, porque temos imensos cercos que são levantados justamente devido à falta de mantimentos. Porque mesmo que numa posição dominante os sitiadores consigam ir pilhando os arredores e ou impedindo que venham abastecimentos, cortavam... Quando há linhas de abastecimento, a coisa torna-se mais fácil, mas nem sempre há essa possibilidade. Sim. E estamos a falar de linhas de abastecimento das duas, uma, ou vem por via marítima ou via fluvial e é relativamente rápida a chegada e relativamente segura, ou então estamos a falar de linhas de abastecimento que são muitas vezes atacadas pelo inimigo. Por isso o abastecimento é sempre muito complicado. E depois os víveres das redondezas
represas e a capacidade de fornecimento de víveres que a área em redor do centro de operações pode fornecer também se esgota. E por isso mesmo torna-se difícil. Felizmente para os cruzados, eles conseguiram encontrar diversas covas de pão, diversos silos cavados no solo cheios de cereais. Isso garantiu também o abastecimento e muito facilmente poderiam vir mantimentos do norte, poderiam vir mantimentos de Santarém, toda a margem norte, toda a área a norte do Tejo, ainda que algumas bolsas de resistência muçulmanos existissem na zona de Torres Vedras, Porto Mós, óbvio, etc. Foi tomado depois, sim. É possível que muitas linhas de abastecimento tenham chegado aos sitiadores. Os vivos, mesmo na parte dos sitiados, dos mouros, havia fome, e começou a haver fome. No entanto, quando foi depois a cidade saqueada, descobriram imensos vivos armazenados, que lhe davam para ter aguentado mais tempo. Estamos a falar de algo que também é comum e que é uma fome seletiva. Entre os sitiados, geralmente a fome começa por assolar os mais pobres e por assolar aqueles que não têm um papel muito interventivo na defesa do local. Ou seja, as mulheres, as crianças, os velhos, os idosos, os soldados, os judeus frequentemente, e o abastecimento serve essencialmente para fornecer àqueles que têm capacidade para lutar. Por isso mesmo, devem ter sido esses géneros que estavam reservados para os combatentes que foram encontrados quando os cristãos entraram na cidade. Há uma das coisas que se fala também das máquinas de guerra que eram usadas para derrubar o inimigo, as torres de cerco, as minas subterrâneas que se cavavam para derrubar as muralhas. Aliás, os alemães e flamengos dizem que a 17 de outubro causaram um desabamento de um trecho não sei, de 20, 30, 40 metros de muralha, abriram uma brecha para onde os cruzados se lançaram e tal. Havia também uns ariates que os alemães e flamengos tinham construído. A madeira para estas torres grandes, incluindo a grande torre que é falada, viria ali dos arredores de Santarém ou de Sintra, porque em Lisboa não havia... Sim. Aqui à volta o mato era baixinho. A cobertura vegetal não permitia. Aliás, temos situações em que, por exemplo, alguns navios, não no caso da conquista de Lisboa, mas no caso, por exemplo, da conquista de Alcácer em 1217, em que alguns navios foram desmanchados para a construção, de torres de assalto. Temos já a madeira aparelhada, temos a pregadura que pode ser recuperada. Exato. Facilmente a situação se resolve. Esta madeira utilizada para a construção destes... Sobretudo da grande torre móvel de 20 e tal metros. Deve ter vindo da zona de Sintra, de Santarém, é o mais As provável. pontes de Sambuca, isto existiu nesta altura? Sim. Eram uma espécie de pontes móveis que eram operadas a partir de navios? Exatamente. Eram instaladas, eram instaladas em navios. Foram utilizadas pelos flamengos e pelos teutónicos, pelos alemães. Mas para entrar em Lisboa, mas a água chegava ali? A zona ribeirinha, a muralha está praticamente junta à praia. Os próprios geógrafos muçulmanos acentuam o facto de o mar bater muitas vezes nas muralhas. Portanto, era relativamente próximo. Mas só que essa operação, que foi uma operação toda ela muito bem pensada, em que foram reunidos todos os meios que estavam disponíveis, as pontes sambucas, 2 torres de assalto, os ouriços ou gatas, que são aquelas máquinas de aproximação em que estavam instalados os arietes. Foi tudo reunido, mas aquilo falhou tudo, começou logo por ou uma mudança de vento, ou uma alteração de maré. Houve uma torre dessa que ficou atolada. Sim, mas anulou logo a intervenção das pontes sambucas. Depois as torres ficaram, não sei se por uma questão de mau planeamento, ficaram atoladas na areia, ficaram presas na areia, tornaram-se alvos fáceis, ou seja, tudo correu mal nesse dia. Estas obras, uma vez participei com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais a umas obras que houve em Mosteiro de São Vicente de fora, aliás, de fora, porque já ficava fora das muralhas, já era fora de Lisboa. Sim. Estou a dizer que o mosteiro, que hoje é completamente dentro, não é? É impressionante. Mas ao abrir armários ou fazer escavações ali, encontraram imensas ossadas que eles dizem que eram Sim, há um cemitério, o cemitério dos cruzados alemães, são os cruzados alemães do norte da Europa, quer dizer, são já designados alemães, são teutónicos, são flamengos, sim. Esse cemitério está identificado, foram inclusivamente encontradas, e é uma coisa muito interessante, foi umas esporas de ouro, que curiosamente
não pertenceram a nenhum cavaleiro que estivesse montado. Porque eles vieram do norte da Europa, não trouxeram cavalos. Os únicos que eventualmente poderiam ter cavalos, mas também que não fazem muita falta numa operação de cerco, seriam os portugueses. Sim. Portanto, as esporas foram colocadas ali assim como um sinal do estatuto daquele indivíduo que ele foi sepultado. Mas são várias ossadas que confirmam a existência desse mesmo cemitério, que aliás foi a ermida erguida junto ao cemitério depois da conquista de Lisboa, que deu origem ao mosteiro de São Vicente de Faro. Do Terzi. A lenda de Martim Muniz é aqui encaixada, diz que foi junto à Porta Norte, sim. Embora a cidade não tivesse sido conquistada, não foi isso que abriu a cidade. Não, de modo algum. Mas que houve de facto eu admito a possibilidade da lenda de Martim Muniz, é um dos tais que tem que ser muito capaz de ter algum fundo de verdade, porque se nós situarmos esse episódio nos momentos iniciais do ataque, em que há uma investida sobre a zona ocidental da cidade para dominar os arrabaldes ocidentais e em que os muçulmanos acabam por retirar do arrabalde e por tentar entrar na Alcáçova por norte, pela Porta Norte ou pela aquela que chamamos Porta de Martim Muniz atualmente, que já existiam na altura, podemos facilmente imaginar que a perseguição tenha levado os combatentes ingleses e portugueses que estavam envolvidos nessa mesma perseguição até essa zona da Porta de Martim Muniz, onde provavelmente e eventualmente o episódio pode ter acontecido. Mas isso foi no início do cerco e não no final do cerco, e muito menos teria dado origem então à conquista e teria permitido a conquista da cidade. Nós estamos a terminar, mesmo tudo isto só para dizer que provocou o êxito das populações muçulmana e judaica. No 1º de novembro, dia de Todos os Santos, a Mesquita Grande foi reconsagrada como catedral e depois foi mais tarde demolida e substituída pela atual Sé. Houve uma grande peste que graçou na região depois desta tomada de Lisboa. Sim, não terá sido provavelmente uma peste como nós a entendemos, terá sido provavelmente um surto de desinteria estival, de cólera, provocada por más condições. Isto foi de facto o único sucesso da Segunda Cruzada. Depois acabaram por ser sim, em Damasco, houve um falhanço às portas de Damasco e acabou a Segunda Cruzada num grande desaire. Podemos pensar também que Almeria e Tortosa acabaram por ser também alguns sucessos, mas aquele que era o principal objetivo estratégico da Segunda Cruzada acabou por falhar. Muito bem. Miguel Gomes Martins, fica aqui esta lembrança deste dia em que se comemoramos a entrada em Lisboa, do Afonso Henriques. 1147, a conquista de Lisboa na rota da Segunda Cruzada, uma edição da Esfera dos Livros, ainda está aí à venda. Pode aproveitar para saber mais. Bem-ajas por ter vindo e até sempre. Obrigado, foi um gosto. Obrigado.